Fala galera, sejam muito bem-vindos e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou continuar mais uma vez a saga das parábolas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do administrador infiel. Falo um pouquinho sobre honestidade, sobre inteligência, sobre astúcia. Eu espero que vocês consigam compreender junto comigo e que tenham um ótimo vídeo. É isso, obrigado e bora pro vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parábola, né? Como eu já disse, do administrador infiel. E não vai ser diferente a nossa dinâmica. Eu vou apenas contar a história baseada na Bíblia, ok? Para quem quiser acompanhar biblicamente tudo que eu estiver falando, a parábola se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, ok? Vamos lá. A parábola gira em torno, Jesus ele traz a história dizendo que havia um patrão e esse patrão tinha um administrador. Este era responsável pelas suas finanças. Porém, um certo dia, esse administrador recebeu uma denúncia de que supostamente o seu administrador estava usando os recursos que ele oferecia para ele de maneira indevida, ok? Então, neste momento, o administrador ele passa a ser acusado de desonestidade. Sabendo disso, o patrão vai até o administrador e diz a ele que ele não poderia mais ser o administrador pelo fato de que ele não tinha mais confiança nele, né? A partir daquele momento, ele estaria indisposto a cumprir a sua função. E aí, o administrador, sabendo que seria despedido, ele pensa consigo em qual seria a saída para aquela situação. Ele sabia que, obviamente, ele seria despedido. Mas o que aconteceria depois? Ele começa a pensar consigo mesmo a respeito dessa situação. E aí ele começa a pensar, e se eu for demitido, né? Porque trabalhar na terra é difícil demais, eu não quero. Mendigar, eu tenho vergonha. Então, o que eu vou fazer? Ele começa a refletir qual seria a sua atitude a partir daquele momento, a partir do momento em que ele estava destinado a ser despedido do seu trabalho. Então, ele toma uma decisão muito inteligente que acaba ajudando a se evadir da situação. O que ele pensa, o que ele raciocina quando ele recebe a notícia de que seria despedido? Logo ele começa a pensar no futuro, ele começa a pensar o seguinte: se eu sair desse emprego, se eu perder este emprego, obviamente que eu precisaria arrumar outro emprego. Ou seja, eu tenho que continuar trabalhando, mas se eu não tenho oportunidade aqui, eu tenho que ter oportunidade em outro lugar. E pensando em construir oportunidades, aumentar o leque de oportunidades dele em outros locais, ele começa a agir de uma forma diferente com os seus devedores e com as pessoas que usufruíam dos serviços que ele prestava. Olha só o que ele vai fazer. Ele começa a oferecer descontos para as pessoas que compravam com o seu patrão. Olha só, ele começa a chamar os devedores. A Bíblia fala que ele chama o primeiro devedor e pergunta a ele: quanto você deve? E aí ele fala assim: devo 100. E ele diz assim: pois então anote aí 50. E aí ele passa para frente. Ele chega para outro devedor e pergunta: ei, quanto que você deve? Aí ele fala: 100 sacos de trigo. E ele fala para ele assim: escreve aí rapidamente 80, tá bom? Ele já oferece um desconto para os seus devedores. Vendo isso, o patrão vendo isso, começa a elogiá-lo. Você observa o quê? Que a situação não era algo relacionado à desonestidade. Era algo relacionado a uma construção de uma boa relação. Usar a riqueza que ele tinha para poder se aproximar mais das pessoas. E aí, utilizando dessa posse, utilizando desse cargo, enquanto ele ainda tinha esse cargo, esse poder, ele começa a ajudar essas pessoas, com o objetivo de futuramente conseguir um lugar no trabalho com essas pessoas, oportunidades com essas pessoas, ok? Agora vamos tentar compreender por partes essa parábola, onde que nós queremos chegar com tudo isso. Olha só, quando Jesus vai finalizar a sua parábola, ele remete um simples provérbio que faz muito
muito sentido se você observar essa passagem pouco a pouco. Olha o que Jesus disse. Porque os filhos das trevas são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz. Eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha só, vamos por partes, né? Você percebe aqui, olha, Jesus ele fala assim, ó, os filhos das trevas são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz. Você observa que, no começo da história, Jesus apresenta um homem que era... no início, você percebe que o homem era desonesto, ou pelo menos acusaram ele de desonestidade. Pode ser que ele era, que ele não era. Esse não é o ponto principal da mensagem, mas é uma possibilidade. Então, levando isso em conta, você percebe que, mesmo aquele homem talvez tendo cometido erros, a partir do momento em que a integridade dele é colocada à prova e ele se encontra em uma situação de emergência, ele passa a utilizar de métodos que são considerados de inteligência, métodos inteligentes para poder se evadir da situação. E o método que ele usa é muito simples e, ao mesmo tempo, muito eficaz, porque ele começa a agir com o intuito da reciprocidade. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender isso, mas Jesus estava dizendo, se vocês querem receber algo, primeiro vocês têm que praticar algo. Se vocês querem receber boas ações, vocês têm que praticar boas ações também. Você observa que no início da parábola, você vê que o homem, ele pratica uma má ação, ou pelo menos é acusado de praticar. E ele tem uma péssima consequência, né? Ocorre um quesito de desonestidade, e a partir desse momento ele sofre uma consequência ruim, que é a despedida do seu trabalho, né? A demissão do seu trabalho. Sabendo que ele ia ser demitido, ele toma uma nova atitude, só que dessa vez uma atitude positiva, porque ele pensou que no futuro a questão não é o que você fez antes, mas é o que você passa a fazer agora. E aí nesse momento o servo infiel, ele toma uma atitude e ele já fala assim, olha, eu sei que eu vou ser despedido, então vou tomar uma atitude a respeito disso. Então ele começa a agir usando o princípio da reciprocidade. Ele começa a agir de forma amorosa, agir de forma educada, agir de forma comprazida, né? Agir de forma empática, com o objetivo de ganhar a confiança e ganhar o amor das pessoas que deviam a ele, ou melhor, deviam ao seu patrão. E aí, neste momento, é que você percebe que este homem ele havia tomado uma atitude diferente, havia tomado um rumo diferente, a história estava tomando um rumo diferente. Jesus estava falando justamente disso, pelo fato de que muitas pessoas estão longe de Deus, estão buscando melhoras e muitas das vezes pensam que não tem mudança, mas ainda que possam te acusar, você pode cometer erros, sim, mas mudar de vida é através de uma simples atitude. Construir boas relações com as pessoas à sua volta começa por um simples bom dia. Jesus estava falando disso. Porque muitas das vezes nós pensamos, mas eu não vou precisar do fulano, eu não vou precisar do ciclano, mas nós não pensamos que hoje nós não precisamos, mas amanhã nós vamos precisar. E Jesus não estava falando simplesmente de bens materiais, mas ele estava falando das entradas eternas, do reino de Deus. Olha só o que Jesus vai dizer lá no final, presta atenção. Ele vai dizer aqui assim, olha, continuando, né? Olha, porque os filhos das trevas são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, disse-lhes Jesus, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Jesus estava dizendo, olha, presta atenção, Jesus não estava falando de, nossa, rouba o dinheiro do fulano e deu para o ciclano, não.
quando você ver injustiça, tome uma atitude a respeito disso, para que a justiça não se propague. Jesus estava dizendo, ei, ajude o seu próximo, da forma que você puder ajudar. Ah, mas só com um pouquinho? Ajude. Porque é ajudando que se é ajudado. É dando que se recebe. É sempre isso que Jesus ensinava. E aí ele nos traz uma ideia de que, se você quer ter uma boa relação com as pessoas à sua volta, se você quer ser recebido no reino de Deus, é necessário que você, primeiramente, se disponha a fazer algo pelo seu próximo, para que futuramente você venha, ser recebido no tabernáculo de Deus. Como o Senhor Jesus mesmo deixou em sua palavra, a fé sem obras é da morta. Então, é necessário que nós venhamos tomar atitudes a respeito disso, para que nós não venhamos pensar que é tudo simples, tudo de graça, mas que, realmente, a salvação vem pela graça, mas que nós tenhamos consciência de que é necessário que nós tomemos atitude a respeito disso, não ficamos mortos no nosso lugar. É necessário que nós construamos boas relações, para que quando passarmos por dificuldades, tenhamos irmãos que possam nos acolher e nos ajudar a vencer a situação difícil. Jesus, olha só o que Jesus vai falar aqui na sua palavra. Continuando aqui, na parábola, você percebe que não era só sobre essa questão de honestidade, mas era sobre questão de aplicação do dinheiro. Muitas das vezes o servo ele poderia ter usado o dinheiro para benefício próprio. Porém, ao contrário do que haviam acusado ele, ele começou a ajudar as pessoas que precisavam de dinheiro, que precisavam de ajuda, para poder, ao mesmo tempo que ele colaborava com eles, ele estava colaborando consigo mesmo. Olha só, como que eu quero dizer com isso? A riqueza, ela é um sério problema nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós damos tanto valor à riqueza que acabamos esquecendo de Deus. E muitas das vezes nós fazemos com que a riqueza seja o nosso Deus. E Jesus ele critica isso nessa palavra, dizendo que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E olha só, você percebe que já tem uma nova lição aqui. Jesus já estava dizendo que, preste atenção, quando vocês forem usar o dinheiro, usem de forma sábia. E essa passagem era um exemplo bem clássico disso, porque Jesus estava falando aí, use o dinheiro para ajudar aqueles que necessitam. Olha, aquele que é fiel no pouco também é no muito. E aquele que é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se não fores fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Entende? A riqueza de Deus, ela é baseada no que você tem aqui na terra. Se você não é fiel com um pouco, quando você tiver muito, você vai ser fiel. Jesus, ele quer a nossa sinceridade, a nossa devoção, enquanto nós somos pequenos, enquanto nós somos poucos, porque se somos exaltados, se somos arrogantes quando temos pouco, isso quer dizer que continuaremos sendo arrogantes quando tivermos muitos. Muitas vezes as pessoas falam, mas fulano ficou arrogante porque enriqueceu. Mas não, a pessoa sempre foi arrogante, e a palavra de Deus é clara quanto a isso. Pode ser que essa pessoa não manifestava tanto, mas a arrogância sempre esteve no coração. Quem é fiel no muito, é fiel também no pouco. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa é a palavra que Deus me indicou que eu falasse a respeito hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a parábola do administrador infiel. Semana que vem tem mais vídeos. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima.